redes sociais fazem parte da nossa vida. Na verdade, é difícil de imaginar uma época em que elas não estiveram presentes. Porém, se nós pararmos para pensar em toda a história da humanidade, nós temos redes sociais o quê? Desde os anos 90? E mesmo assim, perdemos horas do nosso dia olhando feeds intermináveis de pessoas, influenciadores e, de fato, nos inspiramos a fazer compras, de fato nos inspiramos a melhorar nossas vidas baseados em postagens de criadores de conteúdos e influenciadores digitais. Aproveitando que eu fui no Rio Innovation Week, eu decidi estudar um pouco mais as redes sociais e principalmente o papel dos influenciadores digitais. E claro, conversei com gente muito importante para dar a visão deles sobre o tema. Este vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou trazer baseados na Rio Innovation Week, onde eu pretendo trazer um pouco de conhecimento e botar algumas pulgas atrás da sua orelha para você refletir não só sobre a criação de conteúdo, mas também o mundo tecnológico que nós estamos inseridos. Então, vamos começar o nosso especial do Rio Innovation Week. Primeiramente, precisamos entender o que são redes sociais. Numa pesquisa rápida, descobrimos que são uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectados por um ou vários tipos de relações. Ou seja, grupos religiosos, organizações não governamentais, empresas e corporações, ou mesmo aquele encontro com seus amigos no bar do fim de semana, são redes sociais. Ou seja, redes sociais são um espaço onde você consegue compartilhar ideias, informações, experiências com pessoas que pensam igual ou parecido com você. Uma das primeiras redes sociais do mundo foi a Classmates.com, lançada em 1995, e que tem o objetivo de conectar ex-alunos de escolas dos Estados Unidos que se separaram ao longo do tempo e buscam retomar suas amizades. Ou se quisermos ir além, temos as chamadas BBS, que em 1973, antes mesmo de surgir a internet, já possibilitavam a troca de informações e interações entre os usuários, sendo assim um dos primórdios do que viria a ser o que nós conhecemos hoje como redes sociais. E no Brasil, talvez a rede social mais conhecida e mais famosa até hoje seja o Orkut. Lançado em 2004, a rede social foi um fenômeno no Brasil. Segundo o levantamento de 2010, a rede ocupava a segunda posição em números de usuários. E se em 2023 o Brasil já tinha 84% da população conectada à internet, em 2010 este número era somente de 22%, o que significa que 41,5 milhões de brasileiros estavam na internet. E destes 41,5 milhões de brasileiros conectados à internet, 26 milhões estavam no Orkut. Quando eu soube que o criador desta rede social, o Orkut, estaria no Brasil na Rio Innovation Week, eu dei meus pulos para tentar falar com ele. E a gente vai chegar nele no final desse vídeo, mas primeiro temos que entender outras coisas igualmente importantes antes. Se nas redes sociais a gente consegue trocar experiência, tirar informações, conversar com pessoas, isso significa que nós também conseguimos fazer negócios pelas redes sociais. E isso é muito interessante quando nós analisamos os dados. Segundo dados divulgados pela Qualibest, 25% dos usuários de redes sociais são motivados por influenciadores digitais. E isto é um dado ao mesmo tempo incrível como assustador. Segundo dados da Nielsen, o Brasil é o país dos influenciadores digitais, com mais de 10,5 milhões de pessoas sendo consideradas influenciadores digitais e ganhando, em média, mensalmente entre R$500 e R$10.000. Depende do nicho, segmento, nível de profissionalismo e muitos outros fatores. Este fenômeno ocorre no Brasil por vários fatores. Primeiro, entrar na rede social, se tornar um influenciador, é ligeiramente simples. Basta você ter um celular, uma conta em alguma rede social e começar a compartilhar suas ideias, começar a produzir seus conteúdos, falar sobre o que você gosta, falar sobre a sua paixão e principalmente
ser você mesmo. E então, em tese, o algoritmo das redes sociais vai juntar você com outras pessoas parecidas com você. Fora que existe um fator gigante da diferença entre um influenciador digital, uma celebridade, um jornalista na televisão. Ele tem uma barreira de entrada, precisa de anos de desenvolvimento, dedicação, ele precisa estar numa emissora certa, num horário certo, num veículo certo, para conseguir ganhar audiência. Na rede social, qualquer um pode ganhar audiência. Porém, a partir do momento que qualquer um pode ganhar audiência, ninguém pode ganhar audiência. Desta forma, todo influenciador digital, por mais famoso que ele seja, ele continua sendo um anônimo. Ele estará sempre falando para grupos específicos de bolhas específicas, mas não necessariamente para toda uma multidão. Diferente de um apresentador de televisão, que fala do porteiro ao médico, do pedreiro à dona de casa no interior da Bahia. A televisão, ela é um veículo de massa. A internet acaba sendo um veículo específico. Conseguiu entender a diferença? Então eu sei que se você está assistindo até aqui, você quer entender um pouco mais sobre o assunto. E, bem, eu não sou um grande especialista, então aproveitei novamente a Rio Innovation Week para conversar com uma. Só que eu acho que a maioria das pessoas faz, que eu acho que isso até te induz ao erro, é ir pra internet falar sobre tudo, né? Tal coisa, eu vou falar agora, e aí liga a câmera e fala um monte de besteira, aí depois tem que apagar, tem que se redimir. A gente não tem foco em número ou em fama, mas sim em relevância, né? Em construir algo de relevante. E eu acho que isso faz você se manter em cima, mesmo que não seja no pico mais alto, né? Por muito mais tempo. Eu acho que é muito diferente de alguém que aproveitou uma onda de algo ou picos. Às vezes ela vai subir muito, depois ela vai estar muito lá embaixo fazendo, e o motivo do que você está fazendo. E como a Kyria falou, esse motivo vai além de você, né? Ele é para o mundo também. Isso consegue te manter num bom lugar por muito mais tempo, que é o que acontece com a gente, né? Eu acho que falando por mim, eu não sou a mais famosa, eu não sou a mais seguida, mas eu acho que o meu trabalho ele é muito respeitado, o meu trabalho ele é muito aceito, tanto pelo mercado quanto pela mídia. Eu já fiz 5 ou 6 capas de revista, agora eu não lembro exatamente o número. Sou sempre considerada muito relevante para tratar de temas, assuntos, Luana também. Então eu acho que o propósito, ele te dá essa potência no seu trabalho, sabe? Ao invés de você ser simplesmente mais um nesse mar de tanta gente. O algoritmo está sempre contra o criador. Isso é verdade, na sua opinião? Polêmicas. Eu acho que hoje em dia o que está viralizando rápido na internet é polêmica, né? É fofoca, sempre que tem algo polêmico acontecendo naquele vídeo, até uma divergência de opinião de quem está vendo ele, não necessariamente o vídeo é polêmico, bomba, né? Então, aí você pensa, tá, mas o que eu vou fazer da minha vida, da minha carreira? Só vou ficar fazendo polêmica para bombar? Não, então eu acho que a gente tem que fazer uma opção, né? Se manter fiel ao que você está fazendo, ao que você está criando, ao que você está construindo, ou bombar, né? Eu não acho que bombar é sinônimo de sucesso. Então eu acho que sim, o algoritmo está cada dia mais difícil, porque existe cada dia mais gente na internet, mas a gente tem que fazer uma escolha da nossa verdade ou do que vai me fazer ter mais engajamento, sabe? Ser conhecido, você tinha que estar numa emissora de televisão, você tinha que estar no portal grande. Hoje, com o Instagram, com as redes sociais, todo mundo é um influenciador, todo mundo é um potencial jornalista, um potencial para isso. A competição na internet, realmente. Eu acho que os dois, e eu acho que a gente tem que buscar se diferenciar. Então, por exemplo, existe a faculdade de jornalismo, mas existe você ser um jornalista na internet, são coisas diferentes. Você ser um jornalista na internet que não tem faculdade de jornalismo vai te impedir de algo? Não. Mas você estudar vai potencializar seu trabalho, pode te levar mais longe, pode te levar a mais oportunidades. Então eu acho que os dois que você falou são verdades, e pra gente se diferenciar, pra gente se destacar, a gente precisa investir no nosso trabalho, né? A gente precisa estudar. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei com estudo antes da internet. Quando eu comecei a estudar comunicação, eu sou formada em rádio e televisão, sou comunicadora formada, sou atriz formada, sou apresentadora formada. Eu fui tudo isso antes de virar na internet.
Então, quando a internet foi acontecendo para mim, a relevância foi acontecendo para mim, as oportunidades chegaram e eu estava pronta para elas. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Você pode ser mais um ou você pode ser diferente e acessar as oportunidades. Com base nessas informações que nós falamos, esses dados que eu te mostrei, você agora provavelmente está pensando se deve ou não entrar na rede social, se deve ou não virar um influenciador digital, se deve ou não começar a criar conteúdo. E sinceramente, eu não tenho a resposta. Afinal de contas, cada rede social tem o seu jogo, tem a sua estratégia, tem a sua forma de criação e sua forma de crescimento. Cada uma delas tem o seu algoritmo. Porém, se eu puder te dar uma dica, é focar em uma propriamente dito. Não tente começar abraçando o mundo. Comece segmentando uma única rede social, a que você tem mais interesse. Para te ajudar, eu vou trazer aqui o TikTok, que é uma das redes sociais que mais cresce no mundo. A rede social da empresa chinesa ByteDance é uma das que mais cresce no mundo e também no Brasil. Possui usuários de todas as idades, porém 69% estão entre 16 e 29 anos. E 33% dos usuários afirmam que compraram produtos após descobri-los na plataforma, se tornando um terreno fértil para a criação de conteúdo e possíveis novos influenciadores digitais. Aproveitei a Rio Innovation Week para conversar com Fernanda Rafaeli, que eu espero que seja assim se pronuncia, que estava representando a rede social para, inclusive, tirar algumas dúvidas num quadro básico de mitos ou verdades sobre a criação de conteúdo na plataforma. A grande essência, né, dentro da plataforma é despertar um conteúdo novo, despertar o interesse por para ter uma nova ação. E aí eu trouxe aqui alguns cases do que o TikTok tem impactado hoje. Não só o negócio, mas esse eu adoro porque ele fala muito de cultura. A gente sabe que o brasileiro, ele não tem a cultura da leitura, de ler livros. A gente tinha isso muito na época da faculdade, vestibular, que a gente era obrigado a saber o que era a prova, mas não é o gosto do brasileiro. O brasileiro é muito drivado por vídeo, isso é, né, fato. O TikTok, ele conseguiu romper um pouco essa barreira e trazer o gosto pela leitura novamente dentro do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o BookTok é uma hashtag grande no mundo inteiro. Só no Brasil, esse ano, a gente teve mais de 2,5 bilhões de visualizações só sobre essa hashtag. Que são pessoas que consomem conteúdo, que criam conteúdo sobre review de livro, recomendações de livros para cada tipo de categoria. A gente teve recordes de visita na Bienal do Livro por conta dessa influência do BookTok. Que quando você ia nas exposições, você via vários estandes com o logo do TikTok, porque, né, disponibilizando os conteúdos e os livros que tinham viralizado dentro da plataforma. Isso é uma mudança de comportamento. Isso que é muito legal dentro da plataforma. A gente move cultura, a gente muda, influencia comportamentos. E aí, né, esse brinco... O algoritmo do TikTok, ou a inteligência artificial do TikTok, decide o que é bom e o que é ruim. É verdade ou não? Na verdade, quem decide o que é bom e o que é ruim é a comunidade. Porque quanto mais a comunidade assiste o vídeo, engaja, comenta, compartilha, o algoritmo vai entender que esse vídeo pode estar se popularizando. Então é a comunidade que escolhe, não é o algoritmo. Então não existe o mito das 200 visualizações, tá? Não, o que é importante é, quando você for construir conteúdo, você tem que ter uma consistência de conteúdo. Se talvez ele flopou ou ele não deu visualização, talvez ele não esteja em linha com o que a comunidade está querendo olhar. Também tem um outro mito que diz que se uma marca quiser crescer no TikTok, ela tem que postar pelo menos 5 vídeos por dia. Não, mito. A consistência é importante, mas a gente fala, se fazer, sei lá, um por dia, 3 por semana, já tá bom. O que é importante é ter consistência e entender se o vídeo viralizou, o que aconteceu, e se não viralizou, como que eu aprendo e melhoro para uma próxima. Mas a consistência ela é importante, mas não 5 por dia. Acho que não precisa também ter essa intensidade. E qual é a sua recomendação para quem quer começar no TikTok? Começa, navega, pega inspiração, se joga, seja você. Acho que pra mim a autenticidade é a melhor maneira de você identificar o seu tipo de... criar esse vínculo com o usuário. Entender também um pouco do que é o meu tema, o que eu quero falar, qual que é a minha qualidade. Se é sobre esporte, como foi o Brownie, se é sobre culinária, se é sobre dia a dia, se é sobre tendências. Vai, e o TikTok ele tem várias ferramentas que vão te ajudar também a criar um vídeo. Você não precisa ter uma superprodução, você pode usar a tela verde no fundo, colocar as imagens que você quer falar e se jogar, sabe? A verdade é que as redes sociais vieram pra ficar. Os influenciadores digitais vieram pra ficar. A forma de fazer negócios pela internet veio pra ficar. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse Rio Innovation Week e que eu quero compartilhar com vocês, além de cada um de nós termos a possibilidade de ser
influenciadores, serem conhecidos e principalmente fazer bons negócios online, nós precisamos sempre levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a nossa linha editorial. O que significa isso? As nossas crenças, o que a gente fala, o porquê a gente fala, a nossa motivação, tudo junto neste único pedaço de papel que você vai redigir, que deve conter os seus valores. Você precisa acreditar no conteúdo que você produz. Segundo, você precisa ter comprometimento. A partir do momento que você decidir criar conteúdo, aquilo não pode ser só uma ideia passageira. Você precisa se esforçar. Não necessariamente os números, as milhões de visualizações, o grande impacto vai vir da noite pro dia. Vai ser algo que você vai construir de pouquinho em pouquinho, criando a sua reputação, sendo conhecido devagar e sempre. O importante é não desistir e continuar a produzir. E é aí que muitas pessoas vão desistir, porque é um trabalho que demora se ver resultados. E a terceira coisa eu vou deixar nas palavras do próprio Igor do Flow, o Igor 3K, que ele deu uma palestra falando sobre... Não vou dar muito spoiler da palestra dele porque eu vou abordar ela num outro episódio dessa série. Mas, em resumo, o que ele disse foi o seguinte: só tu não ser um cuzão. Se você parar e pensar, putz, tem chance de eu ser um cuzão. Talvez você esteja sendo. Que não é leal, que não respeita os outros. Então essa pra gente é a barra número 1, né? Tem a nossa essência. E quando eu tento pensar na nossa essência, eu penso na transparência, no diálogo, né, e nas conexões que a gente faz. Mas a forma de ser leal, de falar a verdade, de respeitar o outro, é realmente o cara. Ou seja, não seja um babaca. E a quarta coisa, e a mais importante, eu aprendi com um cara que ajudou a construir as redes sociais como nós conhecemos hoje, o próprio Orkut. E agora sim, você que esperou tudo isso, vamos falar com o Orkut e ver o que ele tem a dizer sobre esse mundo das redes sociais. So if you look at the evolution around the internet, especially social media, you see social networking has started social media and instead of creating connection and empowering, it's all about advertising, it's all about influencers. So instead of going to a platform where we make new friends, where we join communities, and seize the moment, we are ending up in a world where we're just constantly comparing ourselves with each other, and we are following influencers, and as a result we are feeling more lonely. Basicamente, redes sociais são incríveis. Elas permitem que a gente entre em contato com pessoas que gostam do que a gente gosta. Elas nos permitem construir negócios. Elas nos permitem fazer várias coisas incríveis. Porém, a gente nunca pode esquecer de um detalhe. O nosso principal instrumento não é o celular, é o nosso cérebro, é a nossa cabeça, é a nossa forma de agir. Às vezes é bom estar olhando um feed, se inspirando, criando, mas é sempre bom descansar e fazer conexões humanas com outros humanos. Sentar com a família no almoço de domingo, sentar no bar com os amigos, viver experiências reais com pessoas reais. Porque por mais que as redes sociais sejam um mundo incrível para formar negócios, a verdadeira rede social são as pessoas que estão na nossa volta e nos ajudam diariamente, dia após dia, na nossa vida e nas nossas conexões diretas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu curtir aqui neste canal. Isso ajuda demais. Se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder outros tipos de conteúdo. E se você estiver assistindo no TikTok, tem outras partes desse vídeo para você assistir e principalmente também não esqueça de curtir e seguir aqui para não perder outros tipos de conteúdo. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau.